Hoje o nosso tema nos remete a reflexões bastante interessantes sobre a questão da construção dos sentimentos dentro da criatura humana. Não é novidade para nenhum de nós que conhecemos a mensagem espírita que desde o começo da formação da civilização na Terra, o Senhor, aquele que tem a responsabilidade de conduzir os destinos do nosso orbe, a quem conhecemos pelo nome de Jesus, inseriu na coletividade dos espíritos que faziam parte do planeta um outro conjunto de entidades que não estavam naturalmente ligados à história da Terra. O planeta possuía um conjunto de espíritos que, sim, haviam vindo naturalmente no processo evolutivo, saindo da pré-história na direção da história, longo mecanismo da evolução das espécies. Mas um outro conjunto de espíritos foi trazido para o planeta para acelerar o processo de desenvolvimento espiritual nosso. Esses espíritos tinham uma capacidade intelectual profundamente desenvolvida. Eles eram espíritos que já vinham experimentados de outros orbes, de outros lugares do universo, onde já haviam passado todo esse período de transformação interior para conseguir ganhar conhecimento intelectual. Eles já haviam saído da condição de ignorância que os nativos da Terra possuíam e haviam vencido tudo isso e já eram almas bastante inteligentes, dominavam bastante a ciência, a filosofia, vários aspectos da arte e até mesmo da própria religião. Esses espíritos vieram à Terra para trabalhar conosco e nos auxiliar na construção da nossa realidade de civilização. Mas por que motivo se traria espíritos tão inteligentes, tão capazes, cheios de tantas virtudes do ponto de vista intelectual? A razão era exatamente essa. A razão era porque os espíritos que migravam para cá tinham um grande avanço no campo intelectual, mas do ponto de vista moral, eram almas profundamente carentes. Eles possuíam, conforme assevera Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, eles possuíam as duas grandes chagas morais da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Essa dificuldade que eles tinham de lidar com a questão do outro, de enxergar o outro, era a grande dificuldade desses espíritos. Por essa razão, esses companheiros eles não conseguiam se inserir numa sociedade nova, a sociedade que iria se formar nos mundos onde eles estavam. O que acontece na leitura que Allan Kardec nos apresenta sobre o progresso dos mundos? Ele diz que, na etapa de construção da evolução dos orbes, dos planetas, nós temos uma primeira etapa em que, fundamentalmente, se desenvolve os aspectos da sobrevivência, a chamada pré-história, período do planeta primitivo, em que o homem tem que desenvolver a inteligência para sair da rudeza para ter a lucidez mínima suficiente para que ele ingresse na chamada história. Esse é o período chamado primitivo. Depois temos um segundo período que é esse que a humanidade bem conhece, a chamada história, que nós temos a saída dessa infância espiritual e atravessamos um conjunto de dores e de aprendizados para que a gente consiga dominar as diversas ciências, a filosofia, a ciência, a religião e a própria arte. Quando a gente domina esses 4 pilares do saber grego, esse fundamento de transformação intelectual que nós vamos passando, ele tem um desdobramento no ponto de vista moral. Além da gente desenvolver o lado intelectual, a expectativa é que a gente desenvolva o lado moral. Por que isso? Porque a terceira etapa dessa construção vai exigir essa visão coletiva. Veja, na primeira etapa de mundos primitivos, não se pede nada do ponto de vista moral. Somos ainda seres lutando pela tentativa de ganharmos consciência de nós próprios. Nada moral. Mas na segunda etapa, que é a etapa chamada de provas e expiações, desenvolve-se a inteligência e também se espera um desenvolvimento do campo moral. Se esse desenvolvimento do campo moral aflora e o indivíduo se desenvolve, então ele consegue a concessão de permanecer no seu orbe na etapa seguinte,
que é uma etapa marcada por algumas características bem marcantes apresentadas por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 17, quando aborda as características dos mundos de regeneração. Nessa oportunidade, Allan Kardec, citando e desenhando como seria a sociedade que ocorre depois de um mundo de provas e expiações, ele diz que ela possui 7 características básicas. A primeira delas, os corpos são tão materiais como os nossos, ou seja, não precisaremos de tantas mudanças para que fisicamente ingressemos no mundo de regeneração. Segunda característica, os mundos que se transformam de provas e expiações para mundos de regeneração são mundos que ainda não podem ser considerados como mundos superiores. Não, eles não são ainda habitados por almas sublimadas. Eles são habitados por espíritos desejosos de fazer a mudança. Espíritos empenhados em vencer as suas imperfeições estão lutando para construir uma sociedade melhor. Então, eles não são ainda mundos superiores. Terceira característica, esses mundos são percebidos como se fosse a sensação da paz depois da tempestade. Aquele período em que você tem um vendaval e depois, quando passa, aquela calmaria que se segue à tormenta é o que tem a semelhança dos mundos de regeneração. Ou seja, não é superior, mas é bem melhor do que a loucura de um mundo de provas e expiações. Todas essas 3 características, elas estão fora da questão do coração do homem. Mas existem outras 3 características que são muito voltadas para a conduta da criatura e são exatamente essas que podem garantir ou não a permanência de um espírito na transição para o mundo de regeneração. A primeira delas é a relação com o Criador. Os espíritos que habitam mundos de regeneração, eles conhecem Deus e fazem esforço para viver a sua lei. Ou seja, eles possuem uma forte conexão com o Criador. Essa nós precisamos desenvolver. A segunda é que as sociedades dos mundos de regeneração são sociedades marcadas por uma preocupação muito grande com o coletivo. Não se pensa mais individualmente, se pensa coletivamente. Allan Kardec cita isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no 2º parágrafo do item 17, as características que os espíritos precisam ter dos mundos de regeneração, e nessas características está indicado essa preocupação com esse acendrado sentimento de justiça social, de preocupação com os indivíduos no sentido mais coletivo da ideia. E a terceira característica é a vitória sobre as nossas paixões. O esforço do homem para domar as suas más tendências. Essas 3, que têm muito a ver com a nossa intimidade, é que a gente precisa lutar para que a gente consiga permanecer no mundo de regeneração. Se atravessar o mundo de provas e expiações e alcançar o mundo de regeneração. E a 7ª dessas características é aquela que diz que, mesmo tendo conseguido o ingresso nesses planetas, é possível que algum espírito, se ele não conseguir acompanhar o ritmo de transformação que esse orbe exige, ele possa perder essa concessão e voltar a habitar mundos de provas e expiações. E foi exatamente por não terem essas características morais, ou seja, essa relação com o Criador, essa relação com o próximo e essa relação consigo mesmo, ou por outras palavras, não haverem desenvolvido o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, que esses indivíduos perderam a concessão e vieram compor a sociedade terrestre. Já dá para imaginar o que acontece quando você traz espíritos de outros lugares para habitar a Terra onde eles não possuem ainda o desenvolvimento dos valores morais que nós esperamos dos indivíduos para a construção de uma sociedade melhor. Eles aqui aportaram com o esquecimento do passado, sem uma leitura exata de todas as coisas, e evidentemente sentiam muita angústia pelo fato da perda de todas as coisas que eles haviam tido. É esse sentimento de perda que trouxe para dentro do texto dos Hebreus a ideia de um paraíso perdido, o mito de Adão e Eva, que eles têm a sensação de que moravam num local maravilhoso e que de repente perderam essa concessão. É exatamente isso, é essa característica de uma sociedade
muito mais confortável que você, de repente, perde. Mas há um fato curioso narrado no livro A Caminho da Luz, quando trata da chegada dessas entidades para que aqui fizessem o seu exercício de virtudes e deixassem para nós, legassem para nós todo o contributo que eles têm para nos oferecer de conhecimento. Foram feitas duas grandes promessas. Essas promessas que foram feitas pelo nosso governador, por Jesus, estão vinculadas fundamentalmente a um aspecto bastante doloroso. Hoje nós temos uma história no planeta. Nós conhecemos os evangelhos, nós conhecemos a história da humanidade, nós conhecemos uma série de coisas. Nós sabemos em que terreno estamos pisando. Imagine que, de repente, você vai para outro orbe. Não existe a história que você conhece. Não existe os continentes que você conhece. Não existe mais Europa, não existe Ásia. Não existe mais a história, nem as pirâmides do Egito. Você não tem mais nada. Os livros religiosos são outros. A história de um possível encarne do Cristo planetário não é semelhante a essa. Todos os conhecimentos que dizem respeito a esse planeta desaparecem, não fazem mais sentido para nós. Deve ser uma sensação de perda imensa. E exatamente para que esses espíritos não se perdessem num local novo, onde eles não conheciam nada, é que quando eles chegam na Terra, o Cristo faz a eles duas promessas. A primeira é a garantia de que onde quer que essas entidades reencarnassem, ele mandaria missionários para despertar nelas a percepção de que precisavam se transformar. Transformar em que sentido? Transformar para ter a garantia de ingresso do mundo de onde vieram. Porque eles não vieram para cá para ficar em definitivo. O objetivo desses espíritos aqui era que eles deixassem seu contributo e encontrassem as experiências suficientes para que eles ganhassem a possibilidade de retorno para o mundo de onde vieram. Mas faltava neles algo, como se fosse a credencial para que eles fossem para lá. O que faltava era essa percepção de uma vida voltada para o coletivo. Eram almas profundamente individualistas. E o despertar da importância de tudo isso neles era fundamental para que eles pudessem trabalhar a sua intimidade, para que eles pudessem vencer. E foi assim que nós vamos observar chegar sobre a face do planeta em diversas épocas da humanidade, revelações diferentes que traziam notícias espirituais para o despertamento dessas entidades. São diversos os missionários que aqui estiveram, os sábios dos Vedas, a própria encarnação de Krishna na Índia, a de Buda, a de Sócrates, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Sócrates, Confúcio, Furri, todos esses foram indivíduos que tiveram a sua encarnação no planeta atendendo a essa primeira promessa. Qual? A chegada dos missionários para ensinarem as coisas para esses espíritos. E foi muito interessante porque a mensagem que esses homens traziam, se você pegar para ler, elas são todas muito convergentes. Elas todas falam da necessidade da mudança interior. Elas podem ter traços distintos. Evidentemente que os Vedas não são idênticos ao Bhagavad Gita e você não vai encontrar na Cabala judaica exatamente as mesmas palavras que você encontra no pensamento de Hermes Trismegisto. Mas a mensagem que está no âmago dessas apresentações, da missão desses homens, dessas doutrinas, o âmago delas é idêntico, porque todas elas falam sobre a necessidade da mudança. E elas sempre falavam da gente ir para dentro, da transformação íntima, da vitória sobre as nossas imperfeições. Então havia toda uma busca na questão da transformação íntima do homem. E isso foi exatamente para promover nas criaturas um despertamento, o que deu certo. Muitos, mas muitos espíritos que haviam migrado, quando chegavam aqui, a sensação de que estavam como que exilados, a dor da saudade,
uma tristeza profunda. Quando essas mensagens espiritualistas chegavam até eles, elas eram como se fosse um bálsamo, falando para eles de um mundo além da matéria. Olhavam para as estrelas e faziam ilações sobre o que seriam elas, o que seriam aquelas luzes que apareciam na escuridão. Deus é tão maravilhoso que encheu a noite de estrelas, que nós não vemos mais, porque a gente acaba ficando muito fixado na iluminação elétrica, mas os gregos ficavam fascinados com as estrelas. Os chineses, os hindus, olhavam para os céus à noite estrelada e se encantavam com a majestade da criação. E era dali que eles tiravam as inspirações para pensar sobre o que seria tudo aquilo, de onde viriam os seus deuses, o que estaria acontecendo no universo infinito, o que era tudo aquilo. E foi assim, nesse longo processo que foi durando bastante tempo, que esses espíritos foram devagarinho despertando. Foram acordando devagar, acordava um, o outro despertava. E quando eles começavam a sua transformação, ganhavam a autorização de voltar para o colo dos seus amores. Imagine a saudade de você perder todos os seus amores, todos os seus afetos, e poder voltar para o mundo de origem, porque teria alcançado a condição espiritual mínima suficiente para poder retornar. E assim eles foram retornando. E o Cristo planetário acompanhando esse grande mecanismo, aonde essas entidades, depois dos séculos que aqui haviam vivido, já haviam deixado seus contributos na arquitetura, na filosofia, com os vários pensamentos que os gregos traziam, na questão da própria forma de edificação dos templos, dos túmulos e de tantas contribuições que esses homens extraordinários deixaram para nós na matemática, na astronomia, na parte da própria geografia. Esses homens foram muito preciosos para o desenvolvimento da humanidade. São heróis anônimos, que muitos deles nós nem sabemos o nome, mas que deixaram uma grande contribuição para a história da humanidade. Eles conseguiram a condição mínima, a sensibilização mínima de suas almas, para que os portais que abrem a possibilidade do ingresso para os mundos de regeneração estivessem abertos para esses indivíduos. Mas nem todos seguiram esse caminho. Houve um grupo que não conseguiu se sensibilizar, nem com a mensagem de Krishna, nem a de Buda, de nenhum deles. Eles encarnavam em diferentes lugares do globo, ouviam mensagens distintas, mas acabaram perdendo as sucessivas oportunidades para que fizessem o seu despertamento. Eles não conseguiam acordar para as necessidades. Isso por quê? Porque suas almas estavam como que apunhaladas de maneira muito forte por algumas características que impediam que elas pudessem mudar. Eram como se fossem espíritos profundamente endurecidos, empedernidos no mal, que mesmo ouvindo as lições, sofrendo, passando por uma série de perseguições, de dores, de doenças, de torturas que às vezes aconteciam na sociedade cruel, que eles próprios criavam, nem isso adoçava o coração dessas criaturas. As provas que eles mesmos buscavam pela violência, pela truculência de seus atos, pelas múltiplas guerras que empreendiam, processos de escravidão, nem isso sensibilizava essas almas. Eles eram espíritos profundamente cruéis. Outros eram profundamente ambiciosos, ligados excessivamente à questão dos prazeres da terra, do dinheiro, das coisas, enquanto que um terceiro grupo estava profundamente vinculado às questões do afeto, possuía graves desequilíbrios na área da sexualidade. Esses espíritos tiveram dificuldade de retornar. Os outros começaram a ganhar a condição de retorno, mas esses foram ficando na Terra. O que fazer com esses espíritos? Eles são tão duros, eles são tão difíceis. É preciso encontrar uma forma de tratar esses espíritos para que eles consigam resgatar-se de si mesmos, buscar-se no fundo de seu eu e conseguirem libertar-se
das algemas que eles próprios produziram para as suas próprias almas na intimidade dos seus corações. E foi esse o grande trabalho que o nosso governador planetário tentou fazer com eles, através dos vários missionários que havia enviado. Esses missionários que eu falei, eles tinham algumas características bem interessantes. Eles traziam verdades muito profundas, muito complexas, muito longas, muito intensas. Elas não eram muito simples de serem entendidas, eram verdades assim para serem estudadas, meditadas para que se entendesse. Porque eram verdades oferecidas não para pessoas da Terra, era para os espíritos migrados. Se você pegar, por exemplo, a Cabala, é muito complexo. Se você pegar o Bhagavad Gita, é muito complexo. Pegar Krishna, Buda, muito complicado. Mas por quê? Porque é preciso mergulhar nessas doutrinas para entender o que elas dizem em função do objetivo que elas trazem. O foco dessas grandes revelações era atingir exatamente essas almas já maduras que poderiam, a partir dessa informação, despertarem. É por isso que você encontra uma mensagem como o Bhagavad Gita, que tem 5.200 anos e que parece que foi escrita hoje, de tão complexa e de tão nítida nítidos que são os conceitos que ela esposa. Você pega a Cabala, você tem a sensação que foi escrito hoje, porque são obras muito antigas, mas que têm um endereço para almas que não eram da Terra. Eram doutrinas herdadas, trazidas de outro lugar para o despertamento desses espíritos difíceis. Só que todas elas tinham uma característica. Essas doutrinas todas não eram para o planeta por inteiro. Elas eram destinadas a um grupo. Essa é para a Índia, essa é para o Nepal, essa vem para o povo de Israel. Então, elas tinham o endereço certo. Elas não eram revelações universais. E porque elas eram para um povo específico, elas poderiam ser mais profundas, porque elas se direcionavam, se dirigiam exatamente para uma população já mais esclarecida que poderia recolher de maneira mais objetiva os conteúdos que eram apresentados. No meio de todas essas doutrinas que falavam especificamente sobre a questão do mergulho no eu profundo, da transformação do nosso eu interior, houve uma outra mensagem também bem interessante, diferente das outras. Essa mensagem, ela não era muito focada no eu. As outras eram focadas no eu. Você pega o Bhagavad Gita, ele fala muito do eu interior. Você pega a de Sócrates, fala do autoconhecimento. Você pega a de Buda, o alcance do nirvana. E você pega a Cabala, ela fala do Etz Haim, a árvore da vida, que é o mergulho na intimidade do homem, na sua transformação íntima, na vitória sobre as suas imperfeições. Mas houve uma outra revelação um pouco diferente dela. O foco não era o homem em si. Ela estava mais focada em Deus, na relação do homem com Deus. Essa outra revelação, ela não é como as demais, que tinham muito conteúdo, muita coisa. Ela tinha pouco conteúdo. Ela só tinha 10 mandamentos. 10. Desses 10, 8 começavam com a palavra não. Ou seja, não tinham muito a preocupação de dizer o que fazer, mas sim o que não fazer. Não roubar, não matar, não fazer imagens, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás. Esses mandamentos todos, eles apontam numa direção. O que não fazer. Então, veja que é uma mensagem oferecida que não é para um povo específico, porque ela é muito mais simples. Ela tem por objetivo atingir a humanidade como um todo. É uma revelação universal. Essa é a revelação trazida por Moisés, que está sintetizada nos 10 mandamentos. Evidentemente que toda a Torá é um manancial de muitas instruções. Nós precisaríamos de muitos séculos para decifrar os enigmas que tem ali dentro. Mas os 10 mandamentos, aquela mensagem recebida no alto do Monte Sinai, essa era destinada para a humanidade como um todo. Por isso, ela é uma mensagem curta, fácil de entender, sem muita complexidade. E é interessante que ela difere das outras. As outras são complexas para um povo. Essa é mais simples e vem para todos. Essas revelações, elas tinham
por objetivo despertar o homem para os 3 elementos que precisam ser acordados para que a gente consiga acessar o mundo de regeneração. Revisando a relação com Deus, que é a questão de conhecer Deus e querer viver a sua lei. 2, o acentuado senso de justiça, o desejo do coletivo, a preocupação em construir uma sociedade mais igualitária, que agora ninguém trouxe isso, acho que nem Buda, Sócrates, não trataram tanto isso, trataram mais o homem. E também Moisés também não trouxe isso. Mas tem uma terceira, que é a vitória sobre suas paixões. Essa daí as doutrinas todas trouxeram. Buda, Sócrates, Krishna, falaram demais sobre isso. Estava faltando uma parte de tudo isso. Estava faltando o outro. O descobrimento do outro. E exatamente a descoberta do outro, a percepção da importância do outro na minha vida, coube a segunda das promessas que o Cristo planetário fez, porque eu só tinha falado de uma. A promessa que ele tinha feito, primeira, foi o quê? Mandaria os missionários. A essa promessa, houve uma segunda, e se através daquilo que eles trouxerem, não for suficiente para que vocês se transformem, eu, o governador do planeta, irei para ensinar. Não serão mais os intermediários do mestre que descerão. Ele mesmo, o governador da terra, desceria sobre a face do planeta. Reuniria em torno de si as almas rebeldes, difíceis, empedernidas, complicadas, e ensinaria aquilo que eles ainda não teriam entendido, mas numa janela diferente, porque todas as demais falavam da relação do homem consigo mesmo. A de Moisés, a relação do homem com Deus, mas a relação do homem com o próximo coube a Jesus. Se nós bem percebermos, a mensagem do mestre fala sobre ida para dentro? Fala, mas não é a principal tônica. Fala da relação do homem com o Criador? Fala, chama até Deus de Pai. Isso. Então ele vai fazer uma conexão com a mensagem de Moisés, mas ressignificando a figura do Criador, que para Moisés é muito longe dos homens, ele ressignifica isso e traz Deus para próximo. Ele entra nas doutrinas dos outros sobre a questão do eu comigo mesmo, entra, ele fala, mas não é a tônica principal. A discussão do Cristo não é meditar, não é entrar somente para o interior do seu eu. A mensagem do Cristo é uma mensagem profundamente interpessoal. Observe que a grande maioria dos ensinamentos do Cristo sempre tem 2 pessoas. Se alguém te fere, dá outra face. Pediu para caminhar uma légua, vai 2. Perdoa teu inimigo. É sempre uma relação com alguém. A proposta do Cristo, a mensagem de Jesus, é uma mensagem profundamente interpessoal, porque ele deixou para os outros missionários a responsabilidade de acenar com vários conhecimentos espirituais, mas a descoberta do outro coube a Jesus. Só com Jesus é que nós vamos perceber a importância que o outro tem. Para você ter uma ideia do que significa isso, na lei de Moisés são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Deuteronômio é contado aqui porque realmente ele é diferente dos outros 4. Deuteronômio foi uma obra encontrada bem depois. Os judeus estudavam basicamente só os 4 livros. 200 anos antes do nascimento de Jesus é que foi descoberto o Deuteronômio e atribuído a Moisés. Mas muitos dizem que o texto não é idêntico ao modelo como Moisés escrevia, e o próprio conteúdo dela não é novidade, porque Deuteronômio significa a lei de novo, a lei uma segunda vez, porque no Deuteronômio nós não temos nenhuma informação nova de maneira significativa. As informações, os mandamentos são os mesmos. Ele retoma e reconta a história de maneira mais rápida, mais célere, e aí você repassa pelos ensinamentos de Jesus, mas o Deuteronômio não chega a ser uma obra que você olha, aqui nós vamos encontrar novos mandamentos. Existem algumas coisas bastante interessantes lá dentro, mas dentro dos livros, dos 4 livros,
A palavra que determinava que se amasse só aparece uma vez. No livro de Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, quando Moisés diz: amai ao próximo como a si mesmo. Só nesse versículo é que Moisés falou sobre a necessidade do amor como mandamento. Nos outros, não tem nada. E Deus não fala que tem que amar a Deus. A ideia de amar a Deus só vai aparecer aqui no Deuteronômio. É só nessa última obra que diz-se lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Para trás, não se fala de amar a Deus. Não terás outros deuses diante do Deus de Israel. Não se fala desse sentimento de você ter uma relação positiva de afeto com Deus. Então, essa visão que os judeus possuíam era profundamente diferente. E quando Jesus chega, o que ele traz? Ele apresenta o amor como sendo a grande solução. E ele sintetiza tudo isso dizendo, quando o doutor da lei pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E ele diz: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo. No Evangelho de Marcos, Jesus complementa: nisso está resumida toda a lei e os profetas. Então, tudo que você tem para aprender, tudo que você tem que saber está contido nesses 3 elementos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ué, mas é isso que está lá na obra de Kardec, quando diz os 3 elementos para você acessar o mundo de regeneração é o quê? Melhorar a relação com o Criador, querendo entender sua lei e viver em proximidade com ele. 2, construir uma sociedade igualitária para que a gente consiga fazer esse trabalho que precisa ser feito na relação com o outro. E o 3º, a vitória sobre as paixões, que é o amor a si mesmo. É o mesmo conteúdo navegando em diversas versões diferentes, mas convergindo para a mesma informação. E o mais interessante de tudo é que a mensagem de Jesus, quando falava sobre o amor ao próximo, ela pegou tão firme, ela foi tão bem absorvida, que foi a primeira vez na história, entre todos os reveladores que já passaram pelo planeta, que alguém trouxe uma mensagem e fez com que seus discípulos olhassem pelos miseráveis. Eu não estou falando mal de Buda nem de Krishna, mas eles não construíram doutrinas que, após a sua desencarnação, os seus discípulos tivessem construído qualquer coisa para cuidar dos miseráveis. Mas olhemos o que foi que os discípulos de Jesus fizeram após a crucificação. Eles criaram a chamada Casa do Caminho. O que era essa instituição? Essa instituição era um local para recolher os miseráveis, os famintos, os desvalidos. É essa exatamente a ideia. O Cristo traz uma mensagem de tamanho impacto que reverbera no coração dos outros. Vejam que não existe, quando ele vai embora, nenhuma busca diferente de meditação. Eles não estão preocupados com um tipo de postura para conhecer a si mesmo. Não é isso. O trabalho é de socorro ao semelhante. Ou seja, a mensagem de Jesus é uma mensagem voltada especificamente para despertar em nós a percepção de que o outro é fundamental para o nosso progresso. Isso é essencial, porque, na verdade, é isso mesmo, a relação com o outro, o amor ao outro, ou, em outras palavras, a fraternidade, ela precisa estar nas nossas vidas para que a gente consiga ter a condição agora de ter acesso ao mundo de regeneração. Não mais para voltar ao mundo de origem. Aqueles de nós que somos migrados daquela época, já nos incorporamos ao planeta. Já estamos há tanto tempo aqui que a Terra virou nossa casa. Já nem podemos mais nos dizer que somos espíritos migrados. Já são tantos milênios por aqui que a Terra agora é o nosso lar. Nós já perdemos os vínculos com as nossas histórias anteriores. Os nossos amores já estão longe. Nós ainda nos debatemos na sombra das nossas imperfeições. E no curso desse tempo todo, nós acabamos criando novos laços de afeto, novas afinidades,
Descobrimos paixão por esse lugar que tantas vezes nos pareceu ser uma terra de desterro. E assim, aqueles de nós que somos migrados, estamos vivendo uma nova situação semelhante àquela outra, em que se aproxima o momento em que os espíritos novamente terão que ser avaliados para saber se eles têm aquelas características para o ingresso numa nova realidade, porque chegou a vez do planeta Terra passar por aquilo que no passado o mundo que eles estavam vivendo passou. Agora é a hora da Terra viver essa experiência. E nós estamos hoje experimentando exatamente isso. A mensagem do Cristo, ela ecoou no planeta e é impressionante que nós éramos tão imperfeitos, tão difíceis, tão problemáticos, mas o magnetismo de amor do Cristo foi tão grande que ele vai embora e seus discípulos ficam impregnados da ideia do amor ao próximo. Ninguém foi tão verdadeiro e tão intenso na proposta de que a relação com o semelhante seja uma das chaves para abrir as portas do mundo de regeneração, como Jesus. Séculos depois de sua partida, ainda ecoava a ideia do amor ao próximo. Até as instituições religiosas que se formaram baseadas no cristianismo e que, de alguma forma, tomaram algumas rotas equivocadas na definição de suas prioridades, elas elegeram a piedade como sendo a sua mola mestra. Quantas instituições de socorro a crianças, a idosos desamparados, a pessoas portadoras de doenças, foram desenvolvidas pelas religiões que se apoiaram no cristianismo. Veja o quanto a ideia de que o outro é importante nessa relação, isso está desenhado na ideia central da mensagem cristã. Nós cometemos uma série de desatinos, nós tropeçamos em muitas partes da história com relação à mensagem cristã. Chegamos ao ponto de descaracterizá-la de maneira muito profunda, criando um instrumento de tortura, fazendo guerras em seu nome, promovendo perseguições em nome do Cristo, tocamos fogo em bibliotecas em nome do Cristo, fizemos uma série de atrocidades em nome dele. Mas, se nós pudéssemos reduzir o cristianismo a uma palavra, essa palavra seria o amor. Porque o amor é o que faz com que a gente consiga definir a síntese daquilo que Jesus veio deixar para nós. E se a gente for pegar o Evangelho, o amor ao próximo é o que mais se destaca como sendo o ponto central da mensagem de Jesus. A parábola do samaritano, do bom samaritano, é a parábola mais estudada e conhecida, em virtude dos reflexos que ela tem. E quando a gente hoje fala assim, poxa, não tem um cristão para me ajudar, o que se quer dizer com um cristão? Aquele que ajuda o semelhante, a pessoa que presta socorro a outra pessoa. E esse pensamento, portanto, ele está tão na origem, tão no cerne do próprio cristianismo, que quando a mensagem do Espiritismo chegou, resgatando Jesus das entranhas do texto e trazendo com lucidez o pensamento de Jesus, apoiado na ideia que os Espíritos apresentavam, Allan Kardec, ao escrever a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, criou um capítulo chamado capítulo 15, onde fala que fora da caridade não há salvação, dando um sentido totalmente diferente para a ideia da caridade, tirando o sentido de esmola, mas a caridade como sendo o amor em movimento, a preocupação de nós sermos efetivamente capazes de nos comover com a dor dos outros, a sentirmos empatia pelo sofrimento daquelas outras criaturas e efetivamente nos sentirmos como se nós fôssemos todos iguais. Esse é o grande ideal que o cristianismo tem hoje para viver, e o Espiritismo resgata exatamente essa mensagem que, de certa forma, havia como que se perdido no meio de tantos paramentos, de tantas liturgias, de tantas coisas que nós criamos. A única preocupação que nós temos é que o tempo está se esgotando. Do mesmo jeito que no começo da nossa história,
O mundo de onde vieram aquelas almas inteligentíssimas e endurecidas estava passando por uma transição. Hoje é a nossa vez. Hoje somos nós que estamos experimentando isso. Somos nós que estamos vivendo o fenômeno que Allan Kardec define no livro A Gênesis, no seu capítulo 18, como sendo a transição planetária. O período em que as acomodações vão acontecer no planeta para saber quem permanece e quem sai. Essa transformação, ela não é uma transformação externa. Não pensemos nós que a pandemia, que um furacão ou um terremoto vai ser o elemento que vai dizer que a transição está acontecendo. Porque por tudo que a gente está vendo, não são comoções externas que ocorrem. As tempestades, os furacões e os vulcões são todos no interior do coração do homem. É no nosso interior que essas transformações têm que acontecer. Nós estamos vivendo esse período de mudança, de transformação, e o que é mais curioso de tudo isso, nunca na história foi tão exigido de nós que nós relembrássemos a lição que os antigos missionários trouxeram para nós. E alguém pode me perguntar, mas qual é a lição? A de sempre, nunca mudou. Sempre foi a mesma. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Os múltiplos reveladores que chegaram na Terra sempre destacando: olha para dentro de ti, transforma teu coração, não permanece desse jeito. É imperioso hoje que a gente consiga fazer isso. E dentro das grandes descobertas que a gente precisa fazer para ter o ingresso, nós vamos precisar ter 3 chaves para poder abrir essa porta. Uma é a do amor a Deus. Nós precisamos desenvolver essa conexão com o divino. A outra é o amor a si mesmo, a compreensão da grandeza da vida, do que somos nós, do que significa existir, para abrir o segundo cadeado. Mas nós temos que abrir 3. O terceiro é o terceiro cadeado, é o cadeado da caridade, da fraternidade. Porque é ele que vai conduzir a nós a possibilidade de nós abrirmos esses portões para permanecermos na Terra. Talvez os que trabalharam a Revolução Francesa não tivessem noção mais exata do lema que colocaram na Revolução, mas nada poderia ser mais exato do que as 3 palavras que eles escolheram para representar as transformações que eles estavam empreendendo: liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa ocorre no final do século XVIII, quase no século XIX. Era um século marcado por muita violência, muita escravidão, muitas nações vivendo em regimes despóticos. Então, a primeira palavra de ordem para o século XIX era a liberdade. A liberdade era a palavra de ordem, e foi isso que aconteceu. No século XIX é quando ocorre a maior parte das libertações. Nós vamos ter a libertação de todas as colônias espanholas aqui, da América do Sul, durante o século XIX. A proclamação da nossa independência também é no século XIX. A libertação dos Estados Unidos é em 1776, perto da Revolução Francesa, ainda no ideal, pegando o finalzinho do século XVIII, pegando o começo do século XIX. É um século marcado pelas liberdades, quebrar as algemas despóticas e dar às pessoas a condição de serem livres. Quando foi que acabou a escravidão no Brasil? 1888, século XIX. O século das liberdades. Puxa, conseguido isso, então conseguimos tudo. O século XX reservaria um novo desafio, a igualdade. Porque não adiantava só nós sermos livres se nós não fôssemos iguais. No século seguinte, os homens iriam lutar para diminuir as desigualdades. Somos livres, mas não temos igualdade racial. Somos livres, mas não temos igualdade de gênero. Mulher não vota. E aí, ao longo do século XX, nós fomos criando os sentimentos da chamada igualdade, a segunda das grandes metas do lema da Revolução. Uma vez que somos livres e já somos todos iguais, podemos descansar porque alcançamos o nosso objetivo? Não. Porque nós podemos ser livres, podemos ser iguais e nos odiarmos, porque a lei exige que sejamos iguais, mas os nossos corações não nos aceitam de maneira verdadeira.
falta ainda a terceira e última parte, a fraternidade. A fraternidade é a condição de você sentir o outro como seu irmão. Isso que é ser fraterno. Então, você ser fraterno é olhar o outro, esse é meu irmão. Quando eu olho o outro que está revirando o lixo e olho nele, ele é meu irmão, a minha visão de mundo muda completamente. É isso que está inserido quando Jesus diz: Deus é meu Pai, ou nosso Pai. A primeira frase do Pai Nosso, nosso Pai. Até mesmo quando ele redefiniu os conceitos de Deus, ele redefiniu os conceitos de Deus com um olhar sobre o outro. Porque ao dizer que Deus era nosso Pai, subliminarmente ele disse: somos todos irmãos. E é isso que a sua doutrina traz. Nós todos nos tornamos irmãos a partir dessa revisão de conceitos que ele coloca. Então, a fraternidade acaba sendo o grande elemento do desafio do século XXI. E é muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque se ninguém percebeu, nós estamos vivendo, infelizmente, um período de muito ódio. Nós somos livres, nós somos iguais, mas não estamos conseguindo nos amar como irmãos. Para que a gente consiga efetivamente termos um ingresso para o mundo de regeneração, não basta levantarmos a clava da liberdade dos povos. Não basta pugnar pela igualdade dos direitos de todos. É preciso que a gente use as armas do bem, que é o amor, para dizer que todos somos irmãos. Porque se nós construirmos uma sociedade liberta e igual, a peso de violência, a peso de ódios e de divisões, nós não estaremos aptos para a regeneração. É preciso que nós nos vejamos, somos irmãos, irmãos de verdade. Então está na hora de nós, espíritas principalmente, pararmos de brigar nas redes sociais, pararmos de multiplicar as ideias de ódio, pararmos de agredir pessoas, de nos dividirmos. Não faz sentido nós nos dividirmos. Isso não faz o menor sentido. Se o grande propósito para a transformação nossa, para ingressar na regeneração, é estarmos inflamados do sentimento de fraternidade, qual o sentido que tem eu me valer de um instrumento tão poderoso para levar consolo e paz às criaturas, para disseminar ódio e violência? Não importa qual é o seu direcionamento político nesse sentido, mas se você pertence a qualquer segmento político, mas se você posta alguma coisa e o seu coração está movido pelo ódio, você não está a serviço do bem. Não interessa qual é a sua ideologia, porque os que servem ao bem estão inflamados pelo propósito do amor e da fraternidade. É essa que é a pedra angular para a renovação social que a gente precisa fazer. A fraternidade é o pilar fundamental onde tudo vai ser construído. Porque enquanto eu não enxergar o outro, como que eu vou enxergar a mim mesmo? É amar ao outro como a si mesmo. Então, eu preciso sair do meu próprio mundo e descobrir a coletividade. Eu preciso ver a vida de forma coletiva, para que todas as coisas façam sentido, para que eu perceba Deus como Pai de todos nós, que eu reveja todos os conceitos que eu tenha, porque somente aí, quando eu entender que a fraternidade é a pedra angular daquilo que nós queremos construir, desta sociedade renovada, dessa renovação social, é que eu poderei entender em profundidade quando o Cristo dizia: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo reduz nisso toda a lei e os profetas. Que a gente reflita sobre isso, baixe as armas e verdadeiramente nos vejamos como irmãos que somos e que já deveríamos ter aprendido desde que os exilados aqui chegaram. Muito bom. Jorge, tem algumas perguntinhas aqui. A Rosa Maria, do Rio Grande do Sul, ela quer saber como que nós devemos agir diante da pandemia, principalmente no quesito do comportamento social. Na verdade, existem aí dois comportamentos, né? Um comportamento que diz respeito a aspecto sanitário
esse a gente tem que seguir as orientações daquilo que as nossas autoridades nos ditam. O que as autoridades nos falam é a referência daquilo que a gente tem que fazer. Então, o que fazer na pandemia? Ver o que as autoridades colocam. E isso vale também para o movimento espírita, que às vezes fica muito preocupado em querer abrir as suas portas, como se isso fosse imperioso para fazer um trabalho de atendimento espiritual, no sentido das palestras. Mas, olha, essa live aqui é uma forma de nos atendermos às pessoas sem que as casas estejam necessariamente abertas. E o risco para o movimento espírita é que se uma pessoa que adentra a casa espírita e que está confinada, não sai de casa para nada, está com depressão, vem para o centro espírita e aqui ele se infecta de Covid e desencarna, quem é o culpado? Vai resvalar para cima do movimento espírita, vai respingar em cima de nós as responsabilidades sobre tudo isso. Então, do ponto de vista sanitário, o que fazer? Nós precisamos trabalhar aquilo que as autoridades nos dizem que é para fazer. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu individualmente, porque aí a legislação ela não chega nesse nível de regramento, mas eu individualmente preciso cuidar de mim. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma rede social na minha mão, eu uso para disseminar o bem. Porque se eu dissemino ódio, briga, confusão, eu não só facilito com que o mal grace sobre a terra e desequilibro os outros, como eu desequilibro a mim mesmo. Quando a gente tem raiva, a gente fica desequilibrado. E aí eu não quero colocar medo em ninguém, mas o ódio, a raiva, a mágoa, o ressentimento mexem no sistema imunológico da gente. Então, se você quer estar mais seguro com relação a uma infecção viral, não se estresse, não odeie, não tenha raiva dos outros, porque essa descarga de adrenalina que você tem pode produzir alterações no sistema imunológico e uma resposta melhor que você poderia ter, você não vai ter, afetando a condição nossa de sobrevivência diante da pandemia. Ok. Tem também aqui da Sônia, Cristina, da Miriam, é muito parecido a preocupação com relação à questão dessa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E eles têm a sensação de que se vêm espíritos melhores para nos ajudar, por que dá a sensação de que tantas pessoas boas estão indo embora? E a Miriam diz o seguinte, será que vai demorar muito tempo ainda? Porque o que nós temos percebido é justamente o contrário, o endurecimento do espírito. Tem muita coisa para falar aí, vamos lá. Bom, primeiro com relação ao tempo. Observe quanto tempo o planeta precisou para sair da pré-história para a história. Essa foi a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Veja que não foi numa década e nem num século. Nós ficamos muito tempo para conseguir abandonar uma condição primitiva e começarmos a ser mundo de provas e expiações. As transições, elas não ocorrem num piscar de olhos. Elas vão demorar muito tempo para acontecerem. Okay? Então, com relação ao tempo, a informação é especificamente essa. Com relação a outra questão que foi colocada sobre a questão de as pessoas estarem ficando cada vez piores, não é que elas estejam ficando piores, é porque no final dos tempos, nesse período agora de transição, é muito comum o reencarno de muitas entidades perturbadas. Elas têm o acesso à reencarnação porque é a última chance que elas têm. Então, nós estamos tendo uma encarnação maciça de muita entidade perturbada. E se você perceber, elas estão em vários espaços. Eu estava falando no começo que os empedernidos eram de 3 tipos, os cruéis, os ambiciosos e os sexólatras, que são os 3 elementos de queda do ser humano, sexo, poder e dinheiro. Isso está na obra doutrinária. Então, sexo, poder e dinheiro são os elementos que mais fazem a gente cair. E soma-se a esse um quarto, que é o uso equivocado da religião. Então, a intolerância religiosa, somada a essas outras 3 causas, produziram muitos espíritos endurecidos que ficaram no mundo espiritual muito tempo sem reencarnar. Eles estão todos reencarnando. Por isso a gente vê tanta proposta bizarra do ponto de vista emocional, afetivo, sexual. Por que está acontecendo isso? Por conta da encarnação desses espíritos em massa no planeta. Um acentuado interesse pelas questões materialistas, por conta das entidades que acenam como se a questão material fosse tudo. E quando eu estou falando dessa questão material, não é só
riqueza material, mas as pessoas querem ter o corpo sempre saudável, elas fazem milhares de plástica para parecerem sempre lindos, aí postam foto no Instagram toda mexida para parecer que elas são belíssimas. Então, esse acentuado culto às questões materiais é um segundo problema. E o terceiro é a crueldade dos regimes. Isso faz de uma série de entidades perturbadas no planeta. Puxa, e nós estamos no grau de evolução deles, por isso estamos vivendo isso. Mas isso não é justo? Não, é justo. É porque é o seguinte, o nosso papel é fazer o contágio positivo. Não é para a gente ficar no sinaleiro olhando e, nossa, mas como tem gente perturbada. Se eu estou numa sociedade que está tendo essa invasão de ideias ruins, eu sou o portador de uma mensagem profundamente transformadora. O que Deus quer de mim? Imagine, eu coloquei na sua mão uma mensagem maravilhosa e trouxe um monte de gente doente. Aí você fica com um tesouro na mão e diz, nossa, mas tem muita gente doente aqui. Olha. Não, é para você pegar aquilo ali e ajudar as pessoas. É por isso que elas não vieram para perturbar o mundo, elas vieram para receber de nós o tesouro que nós temos. É isso que a gente tem que fazer. Então, o que tem que fazer? Você tem um conhecimento espírita? Distribua. Não é para sair pregando o espiritismo para as pessoas, querendo enfiar a doutrina espírita na cabeça, distribuindo o livro dos espíritos. Não é isso. É você poder contaminar de maneira positiva pelo amor. Reúne as pessoas, vamos ajudar quem está precisando, vamos colaborar, vamos fazer o que a gente puder. Fraternidade não exige necessariamente uma doutrina específica para que ela seja divulgada. Nós não precisamos divulgar atreladamente a mensagem espírita ao amor que se faz. Então, o que fazer nessa hora? Difundir a mensagem de amor que somos portadores. E aí essa sensação de que estão ficando só os maus é uma sensação que ela parte da nossa própria emoção, da nossa própria leitura. Entre os 7 sinais que Jesus deu do chamado final dos tempos, o penúltimo deles é o seguinte: e por multiplicar-se a maldade dos homens, o amor de muitos se esfriará. Então, no final dos tempos, vai se multiplicar a maldade sobre o planeta. Ou ninguém está vendo. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas não é de todos, é só de muitos. Haverão uns poucos que continuarão sem esfriar os seus corações, entendendo que o papel deles é fazer o que eles puderem. Mas não vai resolver o problema do planeta. Mas quem foi que disse que você tem que resolver o problema do planeta? Quem tem que resolver o problema do planeta é Jesus. O seu papel é se resolver. Você não vai salvar os outros. Você tem que salvar a você mesmo. E salvo como? Eu me salvo na medida em que eu efetivamente me comprometo com as causas coletivas, quando eu me movimento para avançar na vitória sobre as minhas imperfeições e me aproximo mais de Deus. Então, eu é que tenho que aproveitar, puxa, essa é uma oportunidade para que eu possa crescer. Eu tenho que enxergar, no momento difícil que a gente está passando, a grande oportunidade. Eu vou falar até uma coisa que eu posso até estar errado, mas é o pensamento meu. Eu penso, Sérgio, que nós renascemos para esse momento. Tudo que você recebeu de doutrina espírita a vida inteira é para você dar agora. Então, o que a gente teve de semeadura durante toda a existência é para que não falte a você a certeza de que a imortalidade da alma existe. Eu quero saber qual é o espírita que não sabe que existe vida após a morte. Todos nós sabemos. E qual é o grande problema da atualidade? Desencarnação coletiva. Quem tem melhor preparo para atravessar isso? Os materialistas ou nós? Porque se nós não tivermos uma conduta que difira da deles, a nossa doutrina é vã, porque o que a gente sabe não nos torna diferente deles. Então, a semeadura, tudo que nos foi entregue, muito provavelmente foi para que nós, nesse momento, nos reuníssemos para que a gente pudesse fazer o trabalho que tem que ser feito. Só que tem algumas pessoas que leram a obra espírita e encontraram uma tradução diferente, porque diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo: irmãos, unamos os nossos esforços para que quando o Senhor chegar, encontre acabada a obra, que ele encontre a obra destruída. Parece que tem gente que está lendo assim, mas não é. Unamos os nossos esforços para que quando o Senhor chegue, encontre a obra concluída. Não é acabada de desgraçada, é acabada de terminada. E nós estamos, às vezes,
conspirando contra o próprio ideal, porque a gente diz, realmente está ruim, ó, está horrível, vai piorar mais ainda. Essa não é a mensagem consoladora. Nós sabemos da imortalidade. E olha, Sérgio, tem uma coisa muito interessante. O sermão profético de Jesus, que falava sobre essas dores, lá atrás, no capítulo 24 de Mateus, foi muito providencial que Jesus tivesse deixado essa informação. Porque se Jesus não diz esse discurso, as pessoas iam dizer hoje, rapaz, não sabe nem o que está acontecendo. Porque se ele soubesse, ele tinha pelo menos dito. Mas ele disse, ele deixou tudo dito para que quando a gente passasse, mas ele sabia que isso ia acontecer, ele disse. Ele disse, porque vai acontecer depois isso. A transição é assim mesmo. Todo o processo de transição planetária é desse jeito, porque, como diz o Milton Nascimento, tem gente que chega, tem gente que sai nessa estação, é o trem da partida, é o trem da chegada, é isso mesmo. Tem gente chegando, tem gente saindo. É essa transição planetária, é esse senso que a gente está fazendo da condição espiritual. E para quem ainda não compreendeu aí direitinho como é que funciona o mecanismo da transição, eu vou falar para as mulheres, que as mulheres entendem isso melhor do que os homens. Os homens não vão entender, mas as mulheres vão entender. Transição planetária é igual final de campeonato. Os times que ficam na parte de baixo da tabela vai para outra divisão. E os times que estão em cima passam para a divisão de cima. Então, quem estiver melhorzinho passa para a primeira divisão. E quem tiver piorzinho vai para a Série C. Então, é isso que vai acontecendo. Quem vai ficando melhor vai tendo condição de subir na tabela, de avançando. Então, espiritualmente, é isso que está acontecendo. A gente, no período de transição, é aquele final de campeonato que as pessoas estão disputando ponto para saber, eu não quero cair. Por quê? Porque eu sei que se eu não conseguir ficar, eu vou sair. Só que, diferente do campeonato, que sempre 4 vão cair, aqui pode não cair ninguém, se nós fizermos esforço. Porque não existe uma definição, tantos vão passar e tantos vão ficar. Se nós nos esforçarmos, nós podemos ajudar muito a nós e aos outros, se nós nos valermos do conhecimento que a doutrina colocou nas nossas mãos. É isso que é precioso para a gente utilizar nesse nosso momento. Ok. O duro que não tem cartola, né, nesse esquema. Não vai ter. Não vai ter cartola. Tá certo. Não tem. Nós temos outras perguntas muito relacionadas, né, com o mesmo assunto. Tem o Ricardo lá do Rio Grande do Sul. Ele fala que se é o país, né, o nosso país parece que está o pior em combate à pandemia. Como explicar isso, né? E outros que falam se aqui é o Brasil, pátria do Evangelho, né, como diz as obras, por que nós estamos tão assim deixados de lado? É mais ou menos, você já deu uma respondida nisso. Mas eu quero responder. Mas eu acho que é legal. Eu quero falar. Quero falar o seguinte, Ricardo, olha só. Quando Jesus foi crucificado, os seus discípulos criaram uma casa, chamada Casa do Caminho, que era a casa onde exercia-se efetivamente o Evangelho. Aonde nós tínhamos a melhor expressão do Evangelho em toda a terra quando o Cristo foi embora? Na Casa do Caminho. Agora, entre na Casa do Caminho e veja o que tem lá dentro. Doentes, famintos, miseráveis, desgraçados, pessoas de todo tipo de coisa e alguns poucos discípulos cuidando de uma multidão de sofredores. E os espíritos, quando viam isso, diziam, gente, que coisa linda o trabalho que eles estão fazendo. Que coisa maravilhosa. Então, o Brasil, quando se fala que ele é a pátria do Evangelho, é exatamente porque aqui se repete a mesma coisa. Tem um monte de gente doente, o problema é que os discípulos não estão no pé da mesa, no pé da cama. Os discípulos estão todos sentados do lado de fora. Senhor, mas como é que vai ser? Olha tanto de doente que tem aqui dentro. Mas se eles fossem fazer o que os discípulos do primeiro século cristão faziam, a gente diria, esse é o modelo da sociedade. Porque a nação que nós vamos construir, ela não será necessariamente a nação mais rica. Às vezes as pessoas ficam achando que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é um mundo excepcional. Tudo é maravilhoso. Não é. É o local onde mais efetivamente o amor se vê vivenciado. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é o melhor país do mundo.
é o melhor país para o mundo e não do mundo. Então, qual é o melhor país para o mundo? É o país que tiver a mensagem da imortalidade, a mensagem do consolo, do conforto. É isso que a gente precisa ter. E algumas pessoas, às vezes, se angustiam em função de algumas contingências políticas que o país possa estar passando. Eu quero dizer que os governantes, eles são muito poucos em relação à população. Nós somos 210 milhões de habitantes. O que é que nós estamos fazendo? Ou a gente vai dizer que quem comanda a condição de país melhor ou pior são os nossos governantes? São. Os nossos governantes são uma quantidade muito pequena. Quem conduz o que é o verdadeiro amor não é a lei, é o coração dos homens. Nós não precisamos efetivamente de uma sociedade totalmente redonda para dizer que a gente vive o amor. Nós podemos viver o amor independente daquilo que a legislação aponte, que está dentro de mim. Então, o que seria o Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho? O local onde se sabe que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. O Brasil é diferenciadamente conhecido no mundo por ser uma nação solidária, fraterna, que ajuda as pessoas. E se você tem dúvida sobre isso, dá uma olhada nos filmes norte-americanos, como é que as crianças de fora são recebidas na escola, e olha como é que os nossos meninos na escola recebem quem é de fora. Dê uma olhada no que é que está na nossa alma, o que é que existe no interior dos nossos corações, de como a gente recolhe quem é de fora. Eu não estou falando mal de europeu, mas os vários migrados para a Europa nesse período agora anterior, no começo do século XXI, eles não têm sido bem recebidos na Europa. E como que o Brasil recebeu os haitianos que vieram para cá, os venezuelanos? Eles foram inseridos na nossa sociedade, nós sempre fizemos isso. Nós recebemos italianos, a gente inseriu. Recebemos árabes, a gente inseriu. Recebeu japonês, está tudo inserido, misturado, dançando samba. Nós somos assim, a gente integra as pessoas. Nós, como moramos no Brasil, temos dificuldade de entender as nossas virtudes. Mas nós não nos segregamos como se nós fôssemos os brasileiros e os outros fossem os outros. É esse dom de fraternidade que, efetivamente, é a pedra angular da nossa renovação social.